Existe uma forma muito distorcida de conquista e o problema é quando ela invade outras etapas do seu relacionamento. Quando ela entra no seu namoro, quando ela se intensifica no casamento e quando depois ela passa a fazer parte da forma de se relacionar. Talvez você tenha até já se perguntado se você realmente é exagerada, é sensível demais, é ansiosa demais ou dramática demais. E aqui um ponto. Talvez você não seja uma pessoa assim, mas talvez você tenha se tornado uma pessoa dessa forma de tanto que você escutou isso nessa relação. Então, assim, quando a gente está dentro de um ambiente que só faz desvalidar, confundir, diminuir, você de fato passa a se enxergar e se perceber a partir dos olhos, do olhar dessa pessoa que te fere. E é sobre isso que vamos falar hoje. Isso tem nome. Porque nem tudo que é crítica é um cuidado, nem tudo que é uma sinceridade, ela é maturidade de verdade. E nem toda brincadeira é inocente. E você precisa começar a entender isso. Hoje eu quero trazer como funciona essa dinâmica, né? Isso se chama nagging, é negação em inglês. Qual é a diferença do nagging para crítica construtiva? E ao final do vídeo eu vou trazer para você 3 sinais claros de que você não está participando de uma conversa construtiva, mas sim de uma dinâmica que te fere e que uma dinâmica que te fere e que te diminui o tempo todo. Olá, eu sou Paula Marques, sou psicóloga, especialista em relacionamentos, ajudo mulheres a se reconstruírem depois de relacionamentos difíceis e também ajudo casais a se reconstruírem mesmo quando acham que não tem mais esperança nenhuma. Existe um conceito chamado nagging, que é quando a pessoa ela faz comentários que sutilmente te ferem e te deixam para baixo, mas que elas vêm assim empacotadas, disfarçadas de sinceridade, humor, né, piadinhas e às vezes até de crítica, né, como se a pessoa estivesse querendo te ajudar, mas ao mesmo tempo que isso parece uma coisa boa, isso confunde porque isso te fere em um lugar que você não entende muito bem, nem sabe muito bem explicar como que te fere. O grande ponto aqui é que, a partir desses comentários, a pessoa que se sente ferida, ela se sente diminuída, rebaixada, e com isso vem instintivamente a necessidade de provar o seu valor. Isso não é novidade na dinâmica humana, mas agora isso tem um nome. E a grande novidade aqui é que a gente consegue olhar para esse padrão e identificar que isso não é só grosseria, isso não é só brincadeirinha, isso aqui tem uma intenção por detrás. Não é só um jeitinho da pessoa, porque eu nasci assim, eu sou assim, né? Mude e melhore. O grande objetivo aqui dessa dinâmica, e aqui a gente tem que olhar, né? Às vezes a pessoa está fazendo isso de forma inconsciente, porque ela cresceu em um ambiente em que ela aprendeu a fazer isso e ela simplesmente reproduz sem nenhum senso crítico, ou às vezes, né, consciente, intencional, ela faz isso para poder te rebaixar, te humilhar, te fazer correr atrás dessa aprovação, te deixar insegura, te confundir um pouco. E isso é muito prejudicial para os relacionamentos. E aqui eu quero te mostrar por que isso confunde tanto as dinâmicas, a ponto de a pessoa que está sendo ferida, geralmente ela costuma defender muito a pessoa que está ferindo. Ela não percebe. Na prática, isso aparece embalado em formas assim, ó. Nossa, como você é linda, pena que é tão gordinha. Poxa, como você é interessante, pena que é tão desorganizada. Eu só estava falando a verdade, você prefere que eu minta? Ou então, nossa, eu só estava brincando, você leva tudo tão a sério. Ou então, ninguém vai ter assim tanta paciência com você do jeito que eu tenho. Ou então, você nem é tão interessante assim para estar se achando desse jeito. Percebe? Existe aqui um ataque que ele não é escancarado. E a pessoa ela fica confusa, porque vem um elogio junto de uma crítica, mas é uma crítica que muitas vezes ela é muito pesada. Ela não é aquela crítica carinhosa, dita de uma maneira para você conseguir melhorar, não. Ela é aquela crítica que te deixa para baixo. E a pessoa vai justificar isso como brincadeira, como sinceridade, como um pseudo cuidado, né? Como se eu estou dizendo isso apenas para te ajudar. Mas existem formas e formas da gente dizer isso para ajudar uma pessoa.
Nagging, ele machuca porque ele é uma crítica que ele não está aqui te ajudando a trazer uma solução. Ele apenas fere a sua autoestima. E isso cria um desequilíbrio na relação. Então, enquanto a crítica, ela aproxima, ela te ajuda, ela faz que você seja uma pessoa melhor, o nagging, ela faz com que a pessoa se sinta mal, para baixo, ela cria essa distância entre a pessoa que tem o poder, que sabe mais, que sobe num pedestal e está criticando e cria esse desequilíbrio de valor, como essa pessoa que está sendo criticada, ela tivesse menos valor, ela não tivesse tanta importância, a autoestima dela não é tão boa, o que ela faz não é tão bom, quem ela é não é tão bom. Isso faz com que essa pessoa que foi diminuída, que se sentiu diminuída, humilhada, ela sinta uma necessidade de se provar. Porque aos olhos dela, essa diferença, esse desequilíbrio criado é por uma pessoa que tem um valor muito alto. Então, ela também quer ser equiparada nesse valor. Mas essa distância, ela foi artificialmente criada. Então, ela nunca vai conseguir chegar nesse valor. Isso gera também uma sensação de muita vergonha nessa pessoa. E aqui ela começa a ter vergonha de quem ela é. Ela passa a não querer mais falar as coisas, ela pensa duas vezes antes de falar, ela perde a espontaneidade, ela fica com vergonha das coisas que pensa, do que sente, e isso faz com que ela ache que o problema é ela dentro dessa relação. E aqui a gente precisa colocar de forma muito cuidadosa que existe a diferença entre o nagging, né, que é essa negação, essa humilhação, essa crítica destrutiva que faz a pessoa se sentir humilhada, daquela crítica dentro do casal que, né, vamos combinar, esse é o espaço que deveria ser mais seguro para alguém ser e mostrar quem é de verdade e poder se desenvolver, porque essa pessoa são as pessoas mais próximas, então ela consegue ver todas as qualidades, o potencial, mas também os defeitos e dizer de forma muito carinhosa aquilo que ela precisa fazer para melhorar os defeitos. Quando existe uma conversa construtiva, uma crítica para que a pessoa possa melhorar, ela não ataca quem você é, ela traz um comportamento, né, que possa ser ajustado e que exista uma possibilidade de transformação. Então, por exemplo, é diferente de dizer assim, ah, você é linda, mas você só é exagerada demais, né? É diferente da pessoa falar assim, por exemplo, poxa, amor, quando você exagera demais, eu me sinto um pouco diminuído, me sinto envergonhado. Será que em determinados momentos a gente poderia, ou então você poderia modificar ou então reagir de outra forma? Então aqui a gente está falando de um comportamento. A gente não está falando a qualidade da pessoa, como que ela é. Isso não dá nem a chance da pessoa mudar, né, o comportamento dela. Ela se sente apenas inferior. A grande diferença aqui é que existe clareza na comunicação, existe respeito, existe um convite à modificação do comportamento, não um ataque à pessoa, à identidade, a quem ela é, né, a coisas que ela não pode modificar. E também não existe uma desqualificação nem uma humilhação. Porque pode ser muito sutil, mas existem falas que elas estão ali para alfinetar e fazer a pessoa se sentir diminuída. Eu quero te ajudar agora a identificar, né, se você está realmente diante de uma crítica que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, ou se você está diante de uma dinâmica que o tempo todo te desvaloriza, te desumaniza. A primeira coisa é que você sempre sai menor na conversa. Então você sempre sai com um sentimento de culpa, de humilhação. Enquanto você trouxe um ponto para você discutir com seu parceiro, olha, a gente precisa conversar sobre isso. E a conversa, ela vira o jogo. Então ele começa a negar aquilo que você está trazendo. É tipo assim, ah, eu até tenho esse defeito, mas você também, né? Então existe uma inversão nesse jogo e ele começa a atacar,
a criticar, a trazer coisas ali que é sobre você, mas são coisas que são usadas ali para ele se defender, ao passo que ele te ataca e te descredibiliza. O segundo ponto que você precisa prestar atenção é que essa pessoa está sempre recuando, dizendo que foi uma brincadeira, dizendo que foi uma piadinha, dizendo que você é exagerada demais, que você entendeu errado. Então, assim, ele não teve problema nenhum naquilo que ele falou. E mesmo ele não tendo problema, você que entendeu errado, você que é exagerada, você que é dramática, e você que, né, não tá certa nessa relação. E aqui você está sempre ainda tentando se justificar, mesmo se sentindo ferida. A terceira coisa é que esse padrão se repete, ou seja, não é uma vez isolado na vida de vocês. Isso se torna uma dinâmica na relação de vocês. Então você não entende como é que um pedido de ajuste, ou então uma reclamação que deveria ser resolvida de forma simples, vira uma grande coisa, vira uma bola de neve e você não entende nem como é que isso evoluiu tanto, né? Então, era uma coisa para ser pequena, isso começou a te desqualificar e você não entende nem como é que isso evoluiu direito. É sempre feito de forma para te colocar nesse lugar de culpada, de controlada, de manipulada, e você fica se sentindo confusa, você fica se sentindo ferida, diminuída, você tenta o tempo todo se justificar dentro dessa relação. Às vezes não é uma falta de comunicação, às vezes é um controle psicológico, seja feito intencional ou não pela outra pessoa. Eu sei que muita gente se pergunta, poxa, mas ele é uma pessoa tão boa, ele não é cruel, por que ele faz isso? Muitas vezes as pessoas que fazem essa dinâmica, né, de diminuir a outra pessoa, elas têm uma autoestima muito frágil, muito baixa. Então isso é uma inversão de valores que não, a pessoa não apenas se coloca para cima, mas ela precisa colocar a outra para baixo para criar um desequilíbrio. E essa pessoa que tem a autoestima fragilizada, ela se sentir superior nessa relação porque ela provavelmente tem uma interpretação de que você é mais interessante, tem um valor maior do que ela. E aqui é importante que você entenda que entender a origem desse comportamento não diminui o impacto emocional, mas a gente precisa ter noção das coisas que acontecem, consciência, para que a gente consiga identificar e dar nome e até ajudar a pessoa, né, a modificar. Aí você vem com a pergunta mais importante do vídeo. E Paula, tem como mudar isso? Tem como uma pessoa se mudar, né? Mudar o comportamento dela? Depende. Se a pessoa consegue reconhecer o que faz e identificar que aquilo ali talvez tenha sido uma brincadeira de mau gosto, né? Não tenha sido só uma brincadeira, aqui a pessoa ela consegue começar a cuidar dos padrões dela, curar feridas emocionais, traumas relacionais e aprender a se relacionar de outra forma. Mas se por outro lado, a pessoa insiste que aquilo ali era uma brincadeira, insiste que aquilo ali era um cuidado, era uma forma de ajudar você, aí a gente está falando de um padrão adoecido e de um padrão que se chama assim, egocintônico, ou seja, a pessoa está identificada, sintonizada com aquele sintoma. Então, o ego dela está em sintonia com aquele sintoma. Então, dificilmente essa pessoa vai ter consciência de que machuca e vai querer mudar. Resumindo tudo, crítica é necessária dentro de um relacionamento para que as pessoas elas possam evoluir, crescer juntas, enquanto que neguem é um padrão disfuncional de relacionamento em que a pessoa ela inferioriza e se coloca para cima para criar essa distância, esse desequilíbrio entre as pessoas. Geralmente originado por uma autoestima frágil, ou então por uma intenção maldosa, né, de criar essa distância, e isso acaba gerando uma desconexão emocional. Se você passa por algum tipo de padrão semelhante, procure uma terapia. Eu ofereço terapia para casal e individual também. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você já identificou, se você identifica isso acontecendo ao seu redor,
com familiares, com amigos e diz aqui o que achou mais interessante. E já salva também esse vídeo ou compartilha também para chegar a outras pessoas, porque esse assunto aqui, essa informação, não precisa ficar só entre nós.